tão grande mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide no mundo decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador. Esse faz, o sol se esconde diante da glória. A eternidade é o começo da história. E todo universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Agora ele quer, pobre, chora e triste, e não acredite, esse Deus existe para você. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide no mundo decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador. Esse faz, o sol se esconde diante da glória. A eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Agora ele quer, por chora e triste, e não acredite, esse Deus existe para você. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide no mundo decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador. Esse que faz, o sol se esconde diante da glória. A eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória.
acontece na história e todo o universo é pequeno demais. Eita glória! E luta por você. Amém, igreja? Adore de pé e grite, irmão, esse Deus existe e luta por você. Paz do Senhor a todos. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Bem. Graças a Deus por isso. Mais uma manhã, né? Mais uma manhã com Deus. Manhã com Deus. Tarde com Deus. Tudo com Deus. Graças a Deus por Deus. Amém? Irmãos, eu louvo ao Senhor mais uma vez, está aqui. Né? Tá sendo fácil para mim não, tô passando muita luta por causa desses ensinamentos, mas nós estamos na grande e gloriosa justiça de Deus. Queria fazer uma nota de repúdio aqui, antes de começar o vídeo, na presença do Espírito Santo, na justiça de Deus. Irmãos, eu postei nos shorts lá, uma situação onde o pastor Flávio, minha ovelha, né? Eu ensinei o pastor Flávio, ele era inscrito no meu canal e me levava para pregar, para vocês terem ideia. Onde ele vai pregar numa igreja de Assembleia de Deus como concurso de coreografia. Ai, doeu. Concurso de coreografia, concurso. Várias coreografias lá, e o irmão cheio da doutrina vai pregar lá. Eu só quero dizer a vocês que eu faço porque eu não quero que esses homens de Deus se percam. E se corrompe fácil, está se corrompendo. Já mostra um pouquinho da corrupção. E aí, tá lá nos shorts. E aí, eu quero só dizer que todo mundo que quer vir me atacar aqui, dizer uma coisa. Eu tenho que alertar, porque eu caí assim. Eu caí dessa forma aí, ó. Quando a gente acha que a gente é o santão, quando a gente acha que é o melhorzão, aí vem, ó, o corte. O apóstolo Paulo passou por isso. Ele achava que ele era o melhor. Mandou o menino fora, mandou a carne para Satanás, depois falou, ainda bem que vocês não tiraram aquele menino de lá. E aí, o que eu quero dizer a vocês, quero ver o que ele vai pregar lá. Contra a maquiagem, tá cheio de maquiada lá, viu, pastor Flávio? Na Assembleia. E você vai ver pessoas dançando na casa de Deus e que vai deixar isso acontecer? O profeta, o homem de Deus, denuncia o pecado. Então eu quero ver você lá, dia 18 agora, o seu obreiro, chega e fala, pode parar com essa palhaçada aqui. O que vocês estão fazendo com a casa de Deus? Cadê o ódio, decência? Cadê o choro, as lágrimas, a conversão do Espírito? Então, quero ver o que vai acontecer. Eu vou querer estar assistindo isso, ver a mensagem, passar a mão nesses ímpios. Tá indo então? Então vai. Mas vai para arrebentar. Se for lá, porque vai se contaminar já, né? Vai estar lá, no meio de um monte de gente dançando. As irmãs dançando. Quem já viu aquelas irmãs lá com chapéu de coronel, marchando? É uma palhaçada do inferno. Ô, negocinho maldito isso daí. Quem inventou a coreografia foi o Satanás. Eu acho que o Exu falou, vamos dançar na casa de Deus. É isso aí, né? Quem não, biblicamente, a Bíblia fala o temor que temos que ter para entrar nos atos do Senhor, né? Então vamos ver, falar, vamos ver o que você vai fazer lá, hein? Não vem com vídeo resposta, não, que eu não quero saber de vídeo resposta, eu quero saber o que vai acontecer lá. Vamos ver se vai cair bombagira lá. Vamos ver se você vai denunciar o pecado, né, da coreografia lá. Porque não paga aluguel da igreja. Tem uma chácara de boa. Fazer justiça ninguém quer fazer. Já tem dinheiro sobrando. Então faz justiça. Certo? Faz justiça e juízo. É isso que eu tenho para falar. Não vai ser o Flávio, vai ser ninguém. Não tenho aqui baixamado para ninguém. Seja ele quem for. Né? Esses dias também, o Wanderson Trovão, aquele que prega doutrina, no Dia das Crianças, no ano passado, tá cheio de bexiga na igreja. Eu não sei que vocês pregam doutrina e fazem coisa errada. Eu nunca vi isso na minha vida. Wanderson Trovão, aquele que expulsa demônio. Tinha um monte de bexiga na igreja dele, lá no Dia das Crianças, lá nos últimos dias das crianças, no retrasado. Bexiga na porta de igreja. Que palhaçada que vocês estão fazendo na vida? Hã? Ou vocês servem ou não servem? Quem concorda comigo, diga amém. Ou vamos ou não vamos. Se eu vim do mundo para ficar aqui em mundo e igreja, eu fico no mundo. Tudo errado. Bexigaiada na casa de Deus. Telão lá. Tiago Souza, aquele telão gigante lá atrás do altar. Um monte de gente no mundo aí, ninguém consegue mais respeitar aonde Deus desce, aonde a glória de Deus fala. Por isso que eu falo, os meus cultos são cultos que temem a Deus os princípios bíblicos.
Não tem mulher no altar. Não tem mulher que prega. Tá certo? Não, mulher que prega tem. Não tem mulher que fica lá em cima do altar tocando, profetizando. Não tem. Aí depois fala, mas o pastor Júlio escuta, o pastor Júlio, as pessoas choram, as pessoas aceitam Jesus, é muito glorioso, não quer ir embora. Lógico que não quer ir embora, Jesus está lá. Porque Jesus viu que está tudo certo. Agora, se vocês ficarem colocando coisas na igreja, bagunça, e vamos ver que as suas ovelhinhas vão falar acerca disso. Não pode falar, né? Porque senão, eu tenho que falar contra o meu pastor. Não posso falar contra o meu pastor, porque ele vai dar de conta. Mas eu tenho que falar sim. Tem que falar contra a reta justiça de Deus, porque pastor também erra. Pastor também erra. Né? Deixei de ir na igreja procurando essas coisas. Esses dias atrás eu estava vendo uma pessoa. Irmãos, presta atenção. Vamos aqui. Peraí que eu vou ensinar vocês. Escuta isso aqui. Presta atenção. Presta atenção. Vocês acham que isso aqui... Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá, igreja. Vocês acham que até onde nós vamos parar com isso daqui? Olha que essa palhaçada. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aí. Olha que a igreja virou. Olha a carnalidade do inferno, hein? Olha a pandeira na mão. Reteté de Jeová. Olha que palhaçada do inferno. Ai. Vai, Pombagira, roda mesmo. Alisa o cabelo, Satanás maldito. Olha o rasgo que tá na saia da irmã na frente. Olha o rasgo. Olha o tamanho do rasgo, hein? Eita, vambora. Ih, já pegou. Ó, a cruz. A cruz, a maldição aqui, a cruz. Aí. Vai, continua aí. Eita. Ó, parece aqueles marteletes. Ó, martelete com concreto. Ó. Aí. Balança o peito, irmã. Balança o peito aí. Balança o peito aí. Vai balançando o peito aí. Balança os peitão aí, né? Bando de sem vergonha na casa de Deus. Olha esse cara aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Olha isso daí. Olha isso aí. Olha isso daí. Isso daí na carnalidade. Olha, Deus é um raio desceu lá. Vi Satanás como um raio desceu do céu, é verdade. Olha que demônio, mano. Olha que Exu maldito que tomou a casa do meu pai. Olha que Exu maldito. Calça social. E vamos embora. Um espírito do inferno. Vamos ver se não acha mais demônio aqui. Eu vou falar para vocês. Vamos ver o que é isso aqui. O que é isso aqui? Aí, ó, as crentes. Aí. As crentes. As crentes. Tá todo mundo unido, não sei quem é Jesus Cristo. Eu vou falar para você um negócio desse aqui. Não dá para aceitar isso aqui, não. E vocês estão aí, ó, se misturando com esse povo aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aí. Eu vou falar para você, os caras, os negãozão de 2 metros de altura. Olha. Pardo falar para você, ó. Aí, mano. Olha o tamanho do anel desse cara aqui, ó. De teologia. Olha que palhaçada, o telão lá, bateria. Olha que palhaçada do inferno. Eita, Satanás maldito. Eu falo para vocês até quando a gente vai ver essas coisas. Eu falo para vocês, onde chegou. O pastor Flávio vai estar lá também, né, pastor Flávio? Rodando lá, né? Quando quer que fala, né? Dá motivo, não quer que fala. É isso que é engraçado. E tem ainda quem defende essas práticas aqui, ó. Vocês viram aí rodando? Vocês viram, né? Rodando, né? Então vamos lá, então. Vocês viram rodando, né? Então agora vocês vão ver o que está acontecendo aqui. Vocês vão ver aqui. Qual é a diferença? Vamos lá aqui. Agora vocês, até quando, gente? Até quando nós vamos tolerar Jezabel? Até quando a igreja de Tiatira? Até quando, meus irmãos? Até quando, igreja de Jesus? Aí, ó. Isso aqui, ó. Ó, é a mesma coisa, ó. Aí, ó. Pegou. Olha lá, as irmãs fazem assim, ó, fica intercurvada. Isso é pombagira.
Sete sai, isso aí, sete sai, ó. Qual a diferença? Qual a diferença de vocês com eles? Olha lá, ó, o espírito, olha o espírito. Vai, roda aí, pombagira. Ih, como que chega? Essa é a rainha do inferno. Olha lá, ó. Aô, bate palma. Aê. Calma aí que eu vou pôr ela rodando aqui. Pera aí que eu vou colocar ela rodando aqui. Pra vocês verem como que funciona o negócio. O negócio meus irmãos, pomba gira, porque ela gira, ela fica girando mesmo. Ela fica girando, meus irmãos. Meus irmãos, vocês estão achando que é brincadeira? É o mesmo espírito, é o mesmo espírito. É o mesmo, eu falo sem ter medo de blasfemar contra o Espírito Santo, que não é Deus, não é o Espírito do Senhor, meus irmãos. Não vem de Deus essas coisas. Isso é coisa de Satanás e seus demônios. Coreografia também, viu, Flávio? Coreografia também não é de Deus, não, tá? Isso é... Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Cadê? Vamos ver. Cadê a pombagira girando? A pombagira vai girar aqui, vocês vão ver aqui, ó. Negócio. Olha isso daí. Vamos ver, cadê a pombagira girando aí? Depois vai começar a girar aqui, você vai ver. É igualzinho, meu irmão. É coisa do capeta, do Satanás maldito. Esses demônios enxutos do inferno aí, ó. Esses demônios aí, ó. Tá acabando com as igrejas nem estão percebendo que os espíritos malignos estão dentro da casa de Deus e ninguém percebe. Todo mundo lá. Irmãos, você vai no Rio de Janeiro, nos cultos, só vê pastor rodando e os irmãos com a alimentação da alma, com a alma vazia. Até quando essas palhaçadas aí? Até quando essas palhaçadas aí, meus irmãos? Até quando isso daí, meus irmãos? Esses demônios do inferno aí, ó. Rodando até umas horas aí, ó. Aí, olha lá, o mesmo espírito, olha lá, rodando. Aí, rodando. Olha lá, rodando. Um monte de macho. Olha, um monte de homem rodando. Olha o cara rodando aqui também, ó. Olha o outro rodando lá. Só colocar um hino pentecostal aqui, ó. Olha lá. Aí, tudo rodando, aí rodando. Olha como roda, ó. Ó como roda, ó. Ó no espírito, ó. Ó quem vai falar que é o pentecostal. Ó o pentecostal aí, ó. Ó o pentecostal. Aê! Pano vermelho de Raabe, né? A prostituta. Aê, ela roda. Pano, ó o gayzinho ali, ó. Olha lá, o gayzinho também, ó. Olha lá, o gay também tá lá. Tá todo mundo gay lá. O negócio tá, é isso aí, ó. Essa palhaçada aí, ó. É isso aí que vocês estão vendo aí, ó. Agora vocês me falam, tá se corrompendo os homens de Deus? Vai se corromper mais ainda. Porque não guardam. Irmãos, eu me corrompi no pecado contra o meu próprio corpo. Eu não corrompi através da palavra, porque eu nunca levei apostasia. O que é errado é errado. O que é certo é certo. Eu não vou perder, meus irmãos, a minha salvação por causa da apostasia, que é um pecado que não tem perdão, tá? Não tem perdão. Que os que apostam da fé não voltam mais. Deus não tem perdão. Então, tomar cuidado com essas coisas aí e vamos embora, porque não vem com coreografia aqui não. Tá? Ficar dançando lá. Mas Davi dançou na carne e no espírito. E outra, Davi dançou desse jeito aí? E outra, Davi dançou. Davi não era sujeito ao RI de Paulo, não era. Não teve igreja. Davi dançou fora do templo, não teve tempo de adoração. Hoje temos as santas cartas paulinas, do santo glorioso culto de ordem, decência, temor, choro e lágrima. Não tem porcaria de coreografia no Novo Testamento. E nem dança. Quem dançou no Novo Testamento? Jesus dançou? Bando de sem vergonha que pegam a casa do meu pai e jogam a casa de Deus como se fosse nada, fazem o que querem. Leilão, bexiga, coreografia, torce para seleção, para jogo. E aí vocês querem falar que vocês é homem de Deus? Vocês vão tudo pro fogo do inferno. Eu não estou condenando vocês não, porque as leis que interpretam aquilo vai para lá. A Bíblia diz que todos que praticam a iniquidade. Então vocês estão indo para lá, iniquidade da casa de Deus. Não tem mais reverência. Vamos ver quantos demônios vai cair lá. O pastor dessa igreja tem que cair, Flávio, na sua mão. Vai ser homem de Deus, hein? Você tem que expulsar o pastor. O demônio maior está no pastor dessa igreja assembleia. O demônio maior. E se ele quiser, manda meu contato. Manda ele falar comigo. Não vai dar uma vergonha na tua cara não, viu, filho? Viu? Enganar o povo de Deus aí. E vou deixar recado também os ex-faccionados também. O cara sai de uma facção, vai na igreja e ainda prega, cobra para dar o testemunho. Meu amigo, você roubava banco, meu amigão. Você roubava banco, meu amigo. Você roubava banco. Agora você vai roubar a casa de Deus? Deus não te chamou, não te libertou, não, da facção, dos assaltos, dos homicídios, para ficar roubando a casa de Deus, não, amigão. Bandido, salteador. Você é bandido, salteador, pai. Que bandido você é, rapaz? Que procedência você tem? Vai lá, é ex-faccionário, vai dar o testemunho. Cobra ainda. Cobra para dar o testemunho. Deus cobrou o quê para chegar até a sua alma? Ao contrário, ele pagou sangue. Que é isso?
Aonde vamos parar? Se o pastor de não voltar para esse YouTube, vira bagunça. Eu não falei que vira bagunça. Quem está feliz da minha volta aqui? Porque se eu não voltar, vira bagunça. Vira bagunça. Tem alguém que tem que falar, alguém tem que ter caráter, poder, autoridade no espírito. Aí vem falar, eu era bandido, mano, eu era assaltante final de sintonia. Mas vem na igreja, fala um burocochô disso aí, rouba a casa de Deus. Quem é você para cobrar, para pregar? Isso é faccionado, não tem visão não, ladrão. Bandido, criminosão. Roubando a casa de Deus. O homem de Deus vive pela fé. Se Deus dá, comeu. Se não der, passou fome. Mas com Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Faltou pastor. Quando eu falto no YouTube, vira bagunça. Vira bagunça. Só eu sair dessa internet vira bagunça. É só eu deixar. Vocês vão tudo sendo cego de novo. Tudo indo pro lado de fogo de novo. Aí vem eu de novo, Deus levanta para puxar o povo de novo pra cá. Puxar. Quantas ovelhas não saíram desse canal, né? Estão tudo perdido aí, ó. Assim, ó. Sabe? Adorando outros. Nossa, homem de Deus. Homem de Deus. Tudo pra vocês é homem de Deus. É engraçado. Tudo pra vocês é homem de Deus. Expulsou um demônio é homem de Deus. Falou em línguas homem de Deus. Aquilo lá é homem de Deus. Aquilo lá não toca no ungido. Vocês não sabem o que estão falando. Vocês não sabem o que estão falando. Homem de Deus, sabe o que está agora? Está na África lá, comendo farinha e água. Ali é homem de Deus. Sem ganhar nada, não filmou até agora. Tem missionários que nem filmaram, nem canal no YouTube tem, estão lá na África. Anônimos. Isso é homem de Deus. Respeita eles. Não filmaram, não postaram, estão sabendo onde? Acordaram lá na África. Leão rugindo, acabando, querendo comer ele vivo. Né? E está lá, ó, passando fome com os africanos. Isso tem que chegar a falar, eis aí o verdadeiro homem de Deus. Nós aqui não. Fica filmando as coisas quando dá uma prata pro mendigo. Palhaçada. Tá? Isso é homem de Deus. Não tem canal, não tem nada, mas tá lá. Por amor ao Senhor. Você vai morrer lá na Nigéria, lá, fuzilado lá. Respeita o homem de Deus. Vocês não sabem o que é homem de Deus ainda não. Vocês não conhecem. Eu conheci o homem de Deus nessa terra. Pastor Cláudio Antônio, que foi meu pastor em Deus Amor. Toda hora pegando na Amazônia, o Ribeirinho lá, pedia crocodilo, para trazer as palavras para os irmãos lá. Isso é homem de Deus. Tá? Igreja Pai do Senhor Jesus, vamos começar de novo. Estou feliz porque o Senhor me deu essa graça, né? Esse consentimento de não deixar a peteca cair. Quero agradecer a Deus mais uma vez que está me dando força para estar aqui. Né? Mais uma vez estou aqui, na presença do Espírito Santo. E pedir a Deus que Deus me dê a sabedoria para ensinar vocês. Alguém sabe hoje o título do ensino hoje? Alguém sabe? Estou errado, meus irmãos? Alguém contra essa palavra aí? Vocês têm contra essa palavra de justiça aí? Vai. Sabe o que vocês estão falando? Eu falo, pastor Júlio, hein? Queridinho de Deus, hein? Vai. Falando contra a minha vida, vocês vão ver. Irmãos, hoje vamos falar sobre resistir o diabo. Hoje, para mim, assim, é um ensino para mim também, né? E eu quero agradecer o Espírito de Deus, Todo-Poderoso Jesus, que me deu essa graça, né, de estar aqui no Santo do Santo. E levar, né, a mensagem do Senhor para todas as pessoas que estão passando e caindo muito em pecado. Abre comigo a Bíblia Sagrada no livro Provérbios. Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Glória, glória, glória. Provérbios, capítulo 1, verso 10. Vou ler a palavra de Deus. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consistas, ou seja, não vá com eles. Amém? Querido Deus, soberano, autoridade, gloriosa e poderosa dos altos céus, na terra e no inferno. Tu és o santo Deus, o santo glorioso Jesus, que opera milagres, que faz, ó Deus, o morto ressuscitar. Eu te louvo, Senhor, por mais uma vez estar aqui
na grande face do teu poder, na autoridade do teu Espírito. Me levanta segundo a tua justiça e me faz cada dia mais estar, ó Deus, encaminhado perante a sua palavra, na sabedoria, no poder e no talento. Aqui estou, Senhor, mais uma vez para defender a tua justiça, na graça e na misericórdia, banhado com teu sangue, renovado de um novo entendimento e dando a eles, ó Deus, o alimento necessário. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Manifesta hoje em nossas vidas e nos venha crescer, ó Deus, mais um ensino, que venha nos alertar acerca desse mundo terrível e tenebroso. Eu te agradeço e te louvo para a honra e glória do teu nome. Amém. Igreja, olhe para cá todos vocês. Nós estamos em um embate muito grande aqui nessa hora, né? Estamos falando acerca de um grande homem sábio que escreveu o provérbio Salomão, acerca de não ir no caminho da maldade e tampouco da tentação. Sabemos nós que a tentação existe quando alguém cedeu ela, e foi em Gênesis, quando cede a tentação, no capítulo 3, verso 6, vendo aquela árvore que era boa aos seus olhos, foi ali e comeu. Também sabemos nós, meus irmãos, que a tentação foi cedida por muitos homens também. Nós temos até um grande desafio a interpretar por que Esaú entregou a sua primogenitura e entregou para Jacó por causa de um prato de lentilhas. Muitos homens cederam à tentação, como Davi cedeu ao corpo de uma mulher nua, Betseba, e colocou Urias na frente da batalha para que Urias morresse. Muitas coisas aconteceram na Bíblia de forma que a gente não entende e começa a analisar os fatos e vemos o tanto que esses homens sofreram quando cederam à tentação, quando deixou com que a tentação veio, bateu em sua porta, nos seus olhos, na concupiscência dos seus olhos, e entrou em seu coração e exterminou a sua face da presença do Senhor. Então, a tentação é algo tentado. Então, ela tenta a ação. O que é tentação? Tentar a ação. Ou seja, ele vai tentar que você age de forma contrária daquilo que Deus requer. A sua mente será bombardeada por maus pensamentos. O teu coração será desenubrecido perante aquilo que o seu desejo do seu corpo assim flui dentro do seu próprio ser. Assim, a tentação ela corrompe a terra. Assim, a tentação vem corrompendo os homens e vem tentando a tentação levantar essa bandeira da injustiça, da impiedade e do pecado em cima da sua vida carnal. Assim também, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou Jesus para ser tentado. Ou seja, o Espírito Santo levou Jesus para ser provado na tentação, porque sabia que iria enfrentar. E ali, com fome, o pão, pedra transformada em pão, ele resistiu à tentação, dando a ele todos os reinos do mundo, ele resistiu também. E no fim, ele ressuscitou a vitória, porque ele estava autorizado na palavra. E muitos de vocês, e nós, a igreja, estamos vendo a palavra sendo esquecida como escudo na hora da tentação. Quando a Bíblia fala que o escudo da fé, o escudo é a palavra, a espada é a palavra, o escudo também é ela, porque a espada, a palavra serve para atacar e também para se defender. Não, meus irmãos, eu tenho que subir, eu tenho que sair. Eita glória! Mas não dá para ficar sentado, não, é muita glória. Aleluia. Vai sentindo a presença do Espírito Santo, igreja. Vai sentindo a glória de Deus. Aleluia. Eita, glória, 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 glória. Eita, glória, 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 glória. Oh, Deus. Sinta fluir, sinta. Sinta a graça de Deus. Quem está sentindo a presença de Jesus? Pouco tempo de mensagem. Deus já está operando, está falando, está revelando. Então a palavra serve para atacar e defender. E ela defende do maligno.
defende das injustiças e de toda a tentação que o diabo vem nos oferecer. A Bíblia diz: sujeitai, pois, a Deus, ou seja, segundo a sua verdade, resistir o diabo e ele fugirá de vós no grande dia da tentação que há de agir em todo o mundo. E assim, nós vemos Deus falar acerca disso. Como diz que a Bíblia diz no livro de Gênesis 14, 23, jurando que não tomarei coisa alguma do que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Eliseu também recusou, meus irmãos, não somente Abraão, não. Eliseu, quando ele vai curar Naamã, Aramandagachai, ele recusa a tentação do ouro, da prata. Ele recusa. Eliseu recusa. Quando a cura de Naamã acontece no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 16, recusa os tesouros da terra. Também nós vamos ver Jó rejeitando os maus conselhos. A Bíblia diz que Jó também é tentado a ouvir e executar maus conselhos, e ele disse, a mulher lhe disse, ainda que serva a tua integridade, amaldiçoe-se Deus e morra. Então Jó, com os maus conselhos da tentação, quem sabe ele ali coçando o teu corpo, tudo perdido, e diz, como fala uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Ele usa a palavra, aceitaste o bem com prazer, como escudo, e o mal, tu não quer aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Ele me deu, e Ele mesmo tomou. Cai por terra os inimigos de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Senhor, não consigo ficar sentando, subindo, sentando. É muita glória, 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 é muita glória. É glória nas alturas, é glória do céu, é glória do céu, é glória do céu, é glória do céu, é glória do céu. Aleluia! Riande chomanagasomenai. Aramuide canto somenagasebenasse. Ramanduriande comanai, remanda soube andar, siriande comanai. Eu vou deixar vocês adorar um minuto. Eu vou deixar vocês adorar. Do amor e a obediência a Deus nos faz crescer, nos faz feliz, nos faz melhor. Então não tem por que cair em tentação novamente. Temos um Pai tão maravilhoso que nos consola, nos dá graça, nos dá força, nos dá justiça, poder, misericórdia e nos trata como filho amado. Então, como Jó, ele resiste à tentação, a Bíblia nos dá outros tipos de também exemplos de fé, exemplos de obediência, exemplos de homens soldados que interpretam Deus como seu grande general e como soldados regem as suas estações e os seus mandamentos. Assim, também, meus irmãos, a Bíblia diz que os recabitas chegaram para Daniel e diz, beba vinho conosco. E no livro, aleluia, de Jeremias, está escrito, eles, porém, disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, deu ordem dizendo, não beberás vinhos. A tentação veio, Daniel para comer também das manjares do rei, e assim ele não quis, rejeitou os pratos da Babilônia, e Deus o salvou na cova dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente, que passeou o quarto homem.
Quantos homens foram beneficiados por resistir à tentação? Além de nós resistirmos à tentação, Deus ainda nos dá vitória no dia mau. Aleluia! Esse é o nosso Deus, poderoso na batalha, grande em poder e perdoar. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás pode te levar até um monte, como levou Cristo, meus irmãos. Ele te entregar e trazer todas as coisas dessa terra, porque foi dado a mim, ele disse. Jesus falou assim: adorarás somente teu Deus, e só a ele servirás. E é isso que nós temos que fazer com força de vontade. Quando vir a tentação, ser forte e valente, e dizer: Satanás, pega a tua bagagem, maldito, vai embora. Ande que manderei chobanda gaba sebenai renderai chuidecai. A Bíblia diz, meus irmãos, que estava Saulo de Tarso. A Bíblia diz que Saulo de Tarso estava quebrando toda a cidade de Samaria, quebrando as casas, indo contra as igrejas, os cristãos, batendo em todo mundo. E vem um homem, um menino, quem sabe, um jovem chamado Filipe, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Filipe, como curava os enfermos, os coxos levantavam. E começou um grande reboliço na cidade. Saulo perseguindo a igreja, Filipe fazendo a obra. Tinha um homem chamado Simão. Esse homem, ele revelava as pessoas. Ele era como se fosse um curandeiro também, e adivinhador. Filipe veio sobre ele, colocou sobre suas mãos, e ele começou a seguir Filipe. E quando ele começou a seguir Filipe, igreja, a Bíblia diz que muitos sinais e maravilhas chegaram aos ouvidos de Pedro e João. Então Pedro e João saem de onde estavam e vai saber o que está acontecendo lá em Samaria, o que está aprontando lá, porque o reboliço foi grande, tudo foi enorme, começou a ser falado o que estava acontecendo, as maravilhas de Deus naquele lugar. E a Bíblia diz que aquele homem viu Pedro operar e disse: quanto que você quer para me dar essa autoridade de curar os enfermos? Pedro, na tentação do dinheiro, Pedro olhou para ele e disse: fica com o teu dinheiro e com a tua perdição, porque de graça foi dado, de graça eu recebo e te dou também, mas fica com ele, eu não preciso do teu dinheiro, pois para mim ela é perdição. E a Bíblia diz que ele resistiu, e a glória de Deus abundou sobre aquele lugar. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, não entre na vereda dos ímpios e nem andes pelo caminho dos maus, como diz em Provérbios 14. A Bíblia também diz no livro de Romanos, capítulo 6, verso 13, aleluia: nem tão pouco apresentai os vossos membros de pecado por instrumento de iniquidade, para apresentar-vos a Deus como vivos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ou seja, o seu corpo precisa estar na santificação. O teu corpo precisa estar na santidade, sem álcool, sem droga, sem pensamentos maus. Ele precisa ser um instrumento de luz e não de morte. E a tentação vem para corromper e apagar essa luz que há em ti. Por isso que Paulo, olhando, suspeitando, diz: se as trevas, se a luz que há em vocês não sejam trevas. Porque meio hoje os homens servem a dois senhores. Então é necessário planejar o corpo, as atitudes, não deixar resistir às tentações. Quando tiver vontade de fumar, vai para oração, pede ao Senhor refúgio, proteção, e o diabo vai insistir 1, 2, 3 horas, passando disso ele vai embora. E a sua vida vai continuar normalmente, você não vai precisar cair ali, não é necessário você tomar aquilo, não é necessário você tomar essa cachaça, não é necessário, não é da sua vida, não faz parte do seu dia a dia, mas Satanás quer te contaminar. Mas se você resistir, você vai ver que vale muito melhor. É muito melhor do que ter saído de casa. Era muito melhor do que ter bebido. Porque depois de beber, o seu alma vai estar triste, cansada, angustiada. Tentou uma ação, tentação. Deixa, resiste. Porque Deus é fiel para nos livrar de toda tentação que há de ver no mundo. Deus é fiel, igreja. Portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos que pelo engano do homem perverso sejam injustamente arrebatados. Não se desvie a sua conduta. Não deixe Satanás levar mais uma vez a vantagem, o placar da vitória. Quando vir a vontade de pecar, vai para o joelho, resiste ele,
porque ele é covarde, ele é pequenino perante aquilo que Deus nos deu, chamado Espírito Santo Consolador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Comanai, Chomana Gabesemenai, Ramando e decanta Rabasemenai. Aleluia, glória a Deus. Resiste, diabo. Resiste, ele foge de você. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Graças a Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eita, Jesus poderoso. Eita, sinta Jesus falar com você. Sinta Deus nessa manhã te dizer: filho, insiste um pouco mais. Resiste um pouco mais. Resiste. Não se contamina. Ele vai te fugir de você. Há uma necessidade enorme em nossas vidas de resistir. E é uma vantagem. E assim como todos os homens resistiram e receberam a vitória, assim você receberá a vitória. Faça a vontade do Senhor Jesus. Não deixe Satanás iludibriar a tua mente. Resiste. Vai para a oração. Jejua. Vai para a palavra. Recoa. Sai das más companhias. Corromper com eles, como as mulheres que Salomão corrompeu, que não ele cedeu a sua tentação. Felizmente, esse mesmo homem que pregou aqui Provérbios, ele caiu lá na frente. Que tristeza. Se envolveu com mulheres estranhas. E assim Salomão caiu também. Glória a Deus. Vamos embora. Vamos que tem um céu preparado para nós. Um trono, meu irmão, de glória, igual esse aqui, ó. Olha que lindo. Olha, Cíntia, fica olhando para essa figura e veja o fundo, olha. Olha isso. Olha o trono de Deus. Vale a pena ou não vale? Cheio de ouro, um âmbar puro, e moveram no centro do Santo do Santo. O teu trono de glória, de majestade. Vamos embora daqui. A fumaça da sua glória, olha. Olha a fumaça que sai da sua glória. Olha a fumaça se movendo, olha. Olha a fumaça se movendo. Olha os anjos cantando os Kadosh, Kadosh, Kadosh. E o próprio Deus como luz. Sejam fortes, igreja. Passe por essa tentação, porque vale a pena. Ela vem, mas ela vai embora. Resiste o diabo e ele fugirá de vocês. Senhor, queria te agradecer por esse dia, por essas palavras maravilhosas que vêm do céu, que vêm nos a tocar, a Deus, nos nossos corações, e nos dá a vitória pelo poder do teu santo nome. Nos dê um dia de tentação executada pelo teu Espírito. Mate ela em nosso corpo mortal. Nos dê, Deus querido, a grande e gloriosa vitória pelo poder do teu nome. Assim te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Que paz é essa? Tá sentindo essa paz? Mas a palavra que está hoje. Graças a Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Que coisa linda, né? Deus fala conosco, né? Que mensagem gloriosa, hein? Quem amou gloriosamente a mensagem, que mensagem poderosa, que palavra forte, meus irmãos. Igreja, lindo demais. Que mensagem que enche nossos corações. Entra na alma, né, meus irmãos? Entra lá dentro, né? Não entra, não entra. Entra dentro de nós. Faz a gente repensar, né? A gente pensar, falar, nossa, ela entra dentro da alma, porque ela é a palavra vinda do Senhor. Estou chorando. Quem está chorando aí? Lucas está chorando muito. Tem mais gente chorando aí? Tem? Estou todos chorando, tá igual eu? Igreja, que Deus abençoe vocês. Só nessa mensagem de hoje de manhã, vocês tomem posse dessa palavra, que vocês possam estar focados nessa palavra. Irmãos, eu queria agradecer, todo mundo chorando. Ixi, tem tanta gente chorando aí. Chora mesmo, é bom chorar, viu? É bom chorar. É bom chorar porque faz a gente repensar nos nossos prazeres. As coisas que o nosso corpo quer, mas o Espírito fala, não, não pode. Amém? Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Quem vai estar às 3 comigo? 3 horas da tarde? Bom? Às 3 horas eu espero vocês, tá bom? Um beijo nos corações. Fiquem com o Espírito Santo. Eu estou tirando o vídeo do ar, do terno, né? Porque a irmã Elisângela ontem, a irmã Elisângela está aí? Me doou o resto que faltava para o terno. Quero agradecer a todos mundo que ajudou a eu comprar o terno. Estou indo buscar o terno agora. Vou lá comprar o terno. Graças a Deus eu consegui o terno. Para dia 18 já tem ministração, dia 1 e 2 estaremos no Mato Grosso, tem uma caravana enorme. Queria dizer para os irmãos de Louveira também, tem muita gente, a igreja é pequena, gente. Não vai caber ninguém lá. Então que Deus possa me usar lá com graça, poder, com revelações poderosas, com curas maravilhosas, como tem me usado, e com a verdade anunciada. Vamos orar mesmo para os homens de Deus não se corromperem. Vamos pedir a Deus misericórdia e vamos embora daqui. Beijo nos vossos corações. Sabe o tanto amor que eu amo vocês. Eu faço tudo por amor e não por dinheiro. E foi por isso que Deus me deu, porque eu faço por amor. Então eu acho que essa é a diferença na vida do pastor Júlio César. O pastor Júlio César não muda. Ele caiu, mas não mudou. Não se corrompeu. O pastor Júlio não se corrompe daquilo que ele prega. E será sempre a mesma coisa, tá, meus irmãos? Que vocês fiquem bem. Que o amor, a graça, a justiça possa estar
completamente zelada nos vossos corações. E vocês nunca percam a chance de viver, de voltar para o Senhor, enquanto se pode achar. Amém? Porque Ele é grandioso. Ele tem o braço de ferro. Ele tem o punho de aço. Coreografia. Posso falar? Coreografia. Beijo nos vossos corações. Ô, Brinde. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande? Olha, Brinde. Mora no meu coração. Seu braço é a ponte. A paz, igreja, amo vocês. Seus olhos. Vamos embora pro céu, igreja. Se esforce e tenha bom ânimo, porque Deus é contigo. Vamos embora. De um Deus que os seus mistérios nunca desvendou. Por isso que eu sirvo esse meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, desapregado, decide de faz. Os seus filhos dormem diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Adore e chore e grite, que não existe, esse Deus existe, nunca por você. Esse Deus luta por você todos os dias. Quem quer ver a Mavi? Quem quer ver a Mavi? Eu vou buscar. Eu vou buscar a Mavi. Peraí. Vamos voltar aqui. Quem quer ver a Mavi? Quem quer? Vamos aproveitar que ela vai embora. Vamos aproveitar que ela vai indo embora. Vamos aproveitar que antes que ela vai embora. Vamos pegar a Mavi. De um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Aí, sapato! Olha lá. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou. Por isso que eu sirvo esse meu Senhor, que tem controle em suas mãos. Vamos lá. Pera, deixa eu aumentar aqui pra gente dançar. Vamos lá. Esse é o Deus. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não usa pecado, usa pecado. Decide e fala. Cadê você? Diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da Eita, glória! Vem, papai! Vem, papai! Vem aqui, ó! Vai! nunca por você. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Vai, Babi! Você já ouviu falar De um Deus que seus mistérios nunca desvendou. Por isso que... Tchau pro pessoal lá. Paz, tchau. Olá, tchau.
Esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não luta, nem faz o fim, virá começo. Não dando conselho, não perde. Paz, igreja. Deus abençoe a todos. Beijos. Fiquem firmes. Vamos vencer o mundo. Glória. Comentem aqui. Paz. Irmão, exercício. Esse é o Deus que eu conheço. Quando decide